Olá, igreja. Olá a todos. Nós vamos dar continuidade aos estudos da ICEL, da Igreja Cristã em Londrina. Nós estamos estudando a primeira carta de João, mas eu pedi licença para falar sobre um outro tema que vai ser falado este fim de semana e no próximo, em duas partes. Um tema realmente muito importante e intrigante. Eu batizei de o Deus Espírito Santo. Sim, o Deus Espírito Santo. Ele é baseado no livro Bom Dia Espírito Santo, do autor Benny Hinn. Um livro bastante interessante que eu recomendo a leitura a todos. E nós começamos já com uma pergunta. Você já sentiu, por acaso, o Espírito Santo? Nosso Deus sabemos que é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas você dá o mesmo valor para o Espírito Santo em relação ao Pai e ao Filho? O Espírito Santo já se tornou real para você? Já se tornou seu amigo, companheiro, conselheiro? Quando conhecemos verdadeiramente o Espírito, a Bíblia passa a ter um outro sentido para nós, uma dimensão totalmente nova. Em 1 Coríntios 2:12, nós temos: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então nós conhecemos o Espírito que vem de Deus. Esse Espírito quer ser o nosso amigo, ele quer ter comunhão conosco. Em 2 Coríntios 13:13, nós lemos: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A comunhão do Espírito Santo. A graça vem de Jesus Cristo. O amor vem de Deus, a fonte é Deus, mas a comunhão é com o Espírito Santo. A palavra ela ganha vida. Em Zacarias 4:6, a segunda parte do versículo, diz: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Jesus Cristo nos deu outro líder. Ele nos deu uma pessoa a quem seguir. O Espírito Santo é nosso consolador, mestre e guia. O Espírito Santo nos mostra a certeza da paternidade de Deus. Em Romanos 8:14-16, nós lemos: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o próprio Espírito, o Espírito do Senhor, na Bíblia vem com letra maiúscula, testifica com o nosso espírito, que na Bíblia vem com letra minúscula. Nosso espírito, sempre que for maiúsculo, é o Espírito Santo, sempre que for minúsculo é o nosso espírito. Então, o próprio Espírito, com maiúscula, testifica com o nosso espírito, minúscula, que somos filhos de Deus. Você está pronto para receber o Espírito Santo, com intimidade, pessoalmente? Quer ouvir a sua voz? Está preparado para conhecê-lo como uma verdadeira pessoa? Essa experiência pode acontecer com você se convidar o Espírito Santo para ser seu amigo pessoal, seu guia constante a toda a verdade. O Espírito, ele quer um relacionamento, não momentâneo, mas por toda a vida com você, que não se resuma à sua salvação e o seu batismo pelo Espírito Santo. Muitos cristãos passam por essa mesma experiência e ficam por aí mesmo. Não vão adiante, não progridem. Para aprender mais sobre o Espírito Santo, sua personalidade, precisamos encontrá-lo pessoalmente, face a face. Será que isso é possível? É possível. O nosso andar cristão precisa da presença do Espírito Santo, sempre. Mas quem é o Espírito Santo? Deus Filho não está na terra. Deus Pai não está na terra. Quem está na terra? Quem está na terra é o Espírito Santo, porque o Pai e o Filho estão no céu hoje. Deus Pai veio fazer a sua obra através do Filho que foi ressuscitado. Quando Deus Filho partiu, o Espírito Santo veio, Deus Espírito Santo veio, e ele continua fazendo aqui a sua obra. Em João 13:33, nós temos: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco,
buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. É quando o Senhor estava partindo para os céus, deixando os discípulos. Em João 14, 17, ele diz, e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, aletheia, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, o Espírito Santo, outro Consolador, ele foi prometido pelo Senhor, e ele veio após a assunção do Senhor. Ele está conosco e habita em nosso espírito. Ele é real e possui uma personalidade verdadeira. Precisamos conhecê-lo. Quando o Deus e Espírito Santo for embora, e muitos acreditam que isso não vai demorar muito não, ele vai levar os remidos do Senhor, os salvos, em sua companhia. É o arrebatamento. Nós seremos arrebatados com ele, com o Espírito, para encontrar com o Senhor nos ares, no tribunal de Cristo. O que faz de nós uma pessoa é o que está dentro de nós. Não é o que você está vendo de mim que faz de mim uma pessoa, mas sim o que está dentro de mim, dentro de você. Não é o nosso corpo. O que faz de nós uma pessoa é a nossa personalidade, as nossas emoções, a nossa vontade, o nosso intelecto, os nossos sentimentos. O Espírito Santo, portanto, é uma pessoa, como você, como eu. Ele pode sentir, pode compreender, pode responder, pode ficar magoado. Ele tem capacidade para amar e para odiar. Ele fala e tem a sua própria vontade. Mas quem é ele exatamente? O Espírito Santo é o Espírito de Deus Pai e o Espírito de Deus Filho. Ele é o poder da divindade, o poder da Trindade. Qual é a sua tarefa aqui na Terra? A tarefa do Espírito é reforçar o mandamento do Pai e o desempenho do Filho. Reforçar o mandamento do Pai e o desempenho do Filho. Deus Pai é quem dá a ordem. O Deus Filho realiza as ordens do Pai. Quando Deus disse, haja luz, Deus Filho veio e cumpriu essa ordem do Pai, para que houvesse luz. Mas a seguir, o Deus Espírito Santo trouxe a luz. É Ele que realmente trouxe a luz. Então o Espírito Santo é o poder do Pai e do Filho. É Ele quem processa a ação do Filho. Mas Ele é uma pessoa. Ele tem emoções que são expressas de uma maneira individual, distinta na Trindade. Efésios 2,18 nos diz, porque por Ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então não podemos estar em contato com o Pai e o Filho sem o Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda em nossas orações ao Pai e ao Filho. Nos ajuda a falar com o Pai em nome de Jesus. Se você quer orar, se você quiser atingir o Pai com suas orações, você precisa do Espírito Santo te ajudando a orar. No Espírito temos comunhão, que é muito mais pessoal. Não há pedidos egoístas da nossa parte, mas amizade, amor e comunicação. Romanos 8, 26 e 27 nos diz, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então vocês veem que o Espírito tem uma mente, o Espírito intercede pelos santos e ele nos ajuda a orar com gemidos inexprimíveis. Uma forma realmente que a gente às vezes não entende. Ele vem em nossa ajuda quando não sabemos como orar. O Espírito Santo é o único professor da Bíblia. Em 1 Coríntios 2, 12 e 13, nós temos, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ele quer ficar bem perto dos que o amam.
Nós já vimos crianças agarradas à saia da mãe ou à barra da calça do pai. O que significa isso? É um sinal de que ela é amada, ela é cuidada pelos pais. O mesmo ocorre com o Espírito Santo, ele fica junto aos que o amam. Quem é o Espírito Santo? Ele é o poder do Senhor, e ele esteve com Estevão dessa forma. Em Atos 7, 54 e 56, nós vemos: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Estevão viu o Pai, viu o Filho e o Espírito estava nele. 3 indivíduos distintos. Estevão recebeu o poder do Espírito Santo para suportar o sofrimento que ele passou. Jesus esperou a sua chegada e o Pai estava sentado no trono. O Espírito esteve por trás de todo personagem importante da Bíblia. Jesus era totalmente homem, mas ele não podia mover-se sem o Espírito Santo. Ao iniciar seu ministério, nós temos em Lucas 4:18: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então a gente vê que tudo que o Senhor fez na terra, o Senhor fez seguindo o Pai, pela vontade do Pai, com auxílio do Espírito Santo. Quando Jesus voltou ao Pai, quando ele subiu aos céus, os discípulos ficaram em total comunhão com o Espírito. Ele tornou-se parte de cada ato de suas vidas. O toque do Espírito na vida de Paulo, de Pedro e de João fez toda a diferença na vida deles. Em nenhum ponto das Escrituras você encontra as palavras não entristeça Deus Pai, ou não entristeça Deus Filho, mas em toda a Bíblia nós lemos não entristeça o Espírito. Lucas 12:10 nos diz: todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. O Pai tem um total carinho pelo Espírito. É como se você ofender o Espírito, você está ofendendo o Pai. E para isso não há perdão. A pessoa do Espírito é distinta na divindade. Ele é eterno, ele é sensível. Em vista de Jesus tê-lo dado a você e a mim, ele não vai nos abandonar. O Espírito não vai nos abandonar. Ele não entra em seu quarto, todavia, a não ser que seja convidado. Ele não fala com você até que você fale com ele. Quanto tempo ele espera por isso? Até que você fale com ele. Precisamos conhecer o seu poder e a sua presença. Converse com ele. Tenha uma conversa íntima com ele, íntima e verdadeira. É o Espírito Santo que glorifica Jesus. A pessoa que tem consciência da presença do Espírito Santo irá sempre glorificar e engrandecer a Jesus. Cada ato da sua vida reflete aquilo com que enche a sua vida. Por exemplo, se você é viciado em redes sociais, você vai falar do quê? Qual o assunto? Redes sociais. Se você vê novelas ou filmes, você vai falar de televisão. Mas se você estiver cheio do Espírito e se aprofundar na sua presença, você vai falar do Espírito, você vai buscar a Jesus e não glorificará a ninguém exceto Jesus. João 15:26 nos diz: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, testemunho de Jesus. Se eu quiser, então, conhecer a Jesus, devo ir ao Espírito Santo. Jesus disse no Antigo Testamento: Moisés podia ir ao Pai. No Novo Testamento, os discípulos poderiam falar com o Filho. Mas quando você e eu temos necessidade, a quem devemos procurar? Ao Espírito Santo. Ao buscar a sua presença, você vai descobrir o segredo dos grandes homens e mulheres de Deus. Davi disse em Salmos 51, versículo 11: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito, o Espírito da Santidade. Davi sabia muito bem o que tinha acontecido quando o Espírito abandonou a Saul, que era o rei de Israel,
e que perseguiu Davi. Paulo nos disse para andar no Espírito, nos disse para viver no Espírito, orar no Espírito. Pedro e Filipe falaram dele, do Espírito, assim como Cristo. Mas como eu começo esse relacionamento com o Espírito? É muito simples. Comece dizendo: Espírito Santo, ajude-me a orar. Agora, ajude-me a orar, Espírito. A Bíblia diz que ele ora por você, com gemidos inexprimíveis, como vimos. O Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa. Ele quer ser o seu amigo mais íntimo, e está esperando para levá-lo para perto de Jesus. Em João 16:7, nós lemos: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. João 16:13-14 disse: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, a Jesus, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Então o Pai realmente dá a ordem para o Filho fazer toda a vontade do Pai, e o Espírito auxilia na realização dessas tarefas. E não é apenas isso. O Espírito vai prepará-lo para a vinda do Senhor, a fim de que esteja pronto quando vier o arrebatamento. Ele está te esperando e quer que você comece um relacionamento íntimo com Ele. Se nos tornarmos íntimos do Espírito e deixarmos que Ele tome o controle da nossa vida, acontecerá que amaremos as pessoas de uma maneira sobrenatural. O amor vem do Pai, o amor vem de Deus. O nosso amor é um amor muito mais curto, muito mais fraco e ínfimo, se relacionado ao amor ágape, ao amor de Deus. E o Espírito Santo nos ensina o amor de Deus. Romanos 5,5 nos diz: Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Então, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Você é guiado pelo Espírito Santo? Você reconhece a voz do Espírito Santo? Você responde a essa voz? Quanto maior a comunhão com Ele, mais profundo o relacionamento. Isso em qualquer relacionamento, e com o Espírito não é diferente. Quando Deus criou a Adão do pó da terra, Ele começou moldando o barro. Esse barro estava morto, sem vida, até que recebeu o sopro da vida, o sopro do Espírito. Gênesis 2,7 nos diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, o sopro de Deus deu vida ao homem, é o Espírito Santo. Jó, em 33,4, nos diz: O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, o sopro do Espírito é que dá vida a mim, a você, a Adão, a Jó. Deus quer derramar sobre você o seu Espírito. Ele quer soprar o seu Espírito sobre você. Ele quer que você, como Adão, passe a viver no Espírito. Nós precisamos compreender que o Espírito Santo é Deus. Muitos podem imaginar que ele não tem uma posição comparável à de Deus. Podemos pensar até que, por vir em terceiro lugar, Pai, Filho, Espírito Santo, ele não é realmente Deus. A verdade é que o Espírito Santo é Deus. Ele não é menos Deus que Jesus, ele não é menos Deus que o Pai. Ele é tão Deus quanto o Pai e o Filho. Todos os três, o Deus triuno, levam o nome de Jeová, que no Antigo Testamento era usado. Quando Deus Pai fala, ele fala através da voz do Espírito Santo. Mateus 10, 19 e 20 nos fala: E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Então, muitas situações que a gente possa passar a viver, se a gente estiver junto com o Senhor, junto com o Espírito, a gente não precisa se preocupar com o que vai falar, porque o Espírito vai falar por nós, vai nos usar para falar.
Em Apocalipse, repetidamente, nós temos: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Isso em Apocalipse capítulo 2, versículos 7, 11 e 17. Qual a voz que devemos ouvir? A voz do Espírito. Cristo também fala através do Espírito Santo, não é só o Pai. Atos 1, versículo 2, nos fala: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então ele falou aos apóstolos por intermédio do Espírito Santo. Hebreus 9,14 nos diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Está ficando claro? Vocês estão compreendendo? O Espírito Santo é quem liga o céu com o seu coração, com o meu coração. Ele é a voz de Deus para você e para mim. Ele é o Pai, através do Filho, falando pelo Espírito. O Espírito Santo torna a voz do Pai e do Filho e a torna baixa, agradável e clara para nós. O Espírito Santo é Deus, igual em majestade e poder, glória e eternidade. Ele é Deus, e como Pai, como Filho. O Pai, o Filho e o Espírito agem sempre em harmonia. O Espírito Santo ouve ao Pai, ao Filho e fala diretamente com você. Deus é triuno. Deus é como o sol no firmamento. O sol. Imagina o sol no firmamento, numa praia. Se você olhar o brilho do sol, você vai ver apenas um sol. Mas existem 3 elementos distintos aí nessa situação: o sol, a luz e o calor. O Pai é como o sol. Jesus é como a luz nos atingindo. E o Espírito Santo é o calor que nós sentimos. Quando você fica na presença do Pai, o que você sente? Você vai sentir nessa figura do sol, você vai sentir o calor, a energia e o poder do Espírito Santo. Se você contempla a face do Pai, você vê o Filho. João 14,9 diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Disse Jesus a Filipe. Deus Pai tem uma forma, mas nenhum homem sabe qual é essa forma. João 1, capítulo 18, diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou, ou seja, o Filho veio revelar o Pai. João 14,6 nos diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é vai ao Pai, mas vem ao Pai. Jesus falando que Deus vem até ele. Ninguém vem até ele, senão por mim, Jesus Cristo. A Escritura também ensina que somos levados a Cristo pelo Espírito. Ou seja, quando você abraça o Espírito, também está abraçando ao Pai e ao Filho. O Espírito Santo também é chamado de Senhor. 2 Coríntios 3,17, nós lemos: ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Você sabe que foi salvo do seu pecado, que passou da morte espiritual para a vida, porque o Espírito Santo fala em você, fala no seu íntimo. Sabemos que Jesus está vivo pelo seu Espírito, a terceira pessoa da Trindade. Além da voz, o Espírito Santo é também o imenso poder que sentimos, ou que podemos transmitir. Miqueias 3,8 nos diz: eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força. Então o Espírito Santo é o poder da divindade, que aqui é expressado em Miqueias, onde ele falava que estava cheio do poder do Espírito do Senhor. Ele é também o nosso grande defensor, nos protege dos ataques de Satanás. Isaías 59,19 diz: temerão, pois, o nome do Senhor, desde o poente e a sua glória, desde o nascente do sol. Pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Quem mantém você salvo? O Espírito Santo. Esta tarefa é atribuída a ele por Cristo. Onde está o Espírito Santo? Está Jesus e está o Pai. Quando o Espírito Santo fala com você, os 3 estão falando com você, mas você ouve o Espírito Santo. Os 3 falam, mas você ouve o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que você sente e te guia na vontade do Pai. João 16,13 nos fala: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Quando Cristo voltou ao Pai, quando ele subiu aos céus, ele enviou o Espírito Santo, o outro Consolador,
e agora vocês devem seguir a ele. Se o seu coração almeja o Espírito, você será atraído a ele como um imã. É só você querer, é só você ter essa vontade de ter comunhão com o Espírito. Em Gálatas 5, 16 a 18, nós temos: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então, andai no Espírito. Você já começou a reconhecer a voz do Espírito? Paulo reconheceu. Em Atos 16, 6 a 9, nós temos: Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Ele queria ir para a Ásia, mas não conseguiu ir. O Espírito de Jesus não permitiu que fosse para Bitínia. Através de uma visão à noite, o Espírito mostrou ao apóstolo um homem, o varão macedônio, que precisava de ajuda na Macedônia, uma outra direção. Paulo partiu imediatamente, ele obedeceu imediatamente à voz do Espírito. E como o Espírito Santo fala? Ele fala na nossa consciência, através da nossa consciência. Romanos 9, versículo 1, nos fala: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Então, o Espírito fala através da nossa consciência. As pessoas do mundo não têm a menor ideia do que é o Espírito. Não têm a menor ideia. Isso vocês percebem, não percebem? São espiritualmente cegas, as pessoas do mundo. Mas você pode saber. Você compreende como o Espírito opera e estamos aprendendo, eu e você, a reconhecer a sua voz. Nós recebemos a compreensão de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso está em 2 Coríntios 3,6. 2 Coríntios 13,13 nos diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então, como nós já vimos, a comunhão é feita através do Espírito Santo, e ele está aqui para ter essa comunhão conosco, hoje, agora. A comunhão na Bíblia tem 7 significados. Primeiro, presença. Deus Pai deseja a doce presença do Espírito Santo em você e em mim. Confraternização. Busca essa comunhão como procuraria água no deserto. Você não procura no deserto água desesperadamente? Assim precisa ser com o Senhor, com o Espírito. Confraternize-se com Ele. Compartilhar. Você derrama o seu coração e o Espírito derrama o dele, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Escrevendo os apóstolos aos crentes de Antioquia, em Atos 15, 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Estava em harmonia, em sintonia. Participação com. O Espírito Santo se torna o seu parceiro. A obra do Espírito é feita com a sua participação, com a minha participação. Intimidade. Somente pelo Espírito Santo experimentamos um amor profundo em relação a Cristo. Romanos 5,5 nos diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, como nós já vimos. Em sexto lugar, a amizade. O Espírito Santo anseia em ser o seu amigo mais íntimo, alguém com quem você possa compartilhar os seus segredos, os seus problemas, os seus anseios, tudo que está no seu coração. A camaradagem, em último. Em grego, significa comandante. Ele é como um capitão, um rei, um chefe, mas amável e amigo. Ele deve ter permissão para governar os nossos assuntos pessoais. Ele não vai arrombar nenhuma porta. Ele só vai participar dessas coisas mais íntimas nossas se nós dermos essa permissão para o Espírito. Satanás tem convencido a muitos de que o Espírito Santo não passa de uma influência ou um poder especial. Quando você descobrir a personalidade e a realidade do Espírito, sua vida será dramaticamente transformada. Todo grande reavivamento foi acompanhado de uma revelação do Espírito Santo. Você pode ser cheio do Espírito, ter um encontro inegável com Ele, uma compreensão profunda dele, mas isso não vem da noite para o dia. Isso vem no dia a dia. Aprendemos todos os dias. Qual a aparência de Deus Pai? A aparência de um homem. Ele é Espírito, mas com uma forma misteriosa.
Apocalipse 4, versículos 2 e 3 nos diz: esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sadônio. Aspecto da pedra de jaspe e de sadônio. Em Isaías 30, 27 e 28 nos diz: sua língua é como fogo devorador, a sua respiração como a torrente que transborda. Língua como fogo devorador, respiração como torrente que transborda. Em Êxodos 33, 20 nos fala: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. A face de Deus. Então ninguém viu a face de Deus, só o Filho. Adão e Eva ouviram Deus e seus passos. Em Gênesis 3:8 nós temos: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia. Então, a voz do Senhor, que falava com Adão antes da sua queda, e os seus passos, quando ele andava no jardim. Ele tem um coração, Gênesis 6:6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração de Deus. Então ele tem um coração. O Filho, como é que é o Filho? Seu corpo terreno, de carne, sangue e ossos, lhe foi dado quando nasceu como um bebê de Maria, em Belém. Ele cresceu, tornou-se um homem. Como cristão, você e eu precisamos crer que Cristo viveu, morreu e ressuscitou dentre os mortos. Esse é o fundamento da salvação, a base da salvação. Jesus tem uma alma. Marcos 14:34 nos diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Cristo hoje, em seu corpo ressurreto, está sentado à direita do Deus Pai. Em Apocalipse, João teve uma visão de sua aparência, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Isso em Apocalipse 1, versículos 13, 14 e 16. Então ele descreve praticamente todo o rosto e toda a cabeça, né, do Filho. Na sua cabeça uma coroa de ouro, Apocalipse 14, 14. No seu manto, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Apocalipse 19, 16. Então o corpo humano é um corpo humano de Cristo, é um corpo humano glorificado agora. É diferente da forma divina de Deus Pai. E o Espírito Santo? Qual seria o seu corpo? Ele também tem um corpo e uma alma, com mente, vontade e emoções. Ele tem uma mente própria. Romanos 8, 27 nos diz: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então a mente do Espírito, ela é diferente daquela do Pai e do Filho. O Espírito tem emoções, e diz em Efésios 4:30: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então tem emoções. Tem a capacidade de expressar amor. Nós vemos em Romanos 15:30: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Então, o amor do Espírito. O Espírito toma decisões, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, ele toma decisões. Só que as decisões do Espírito estão sempre em harmonia com o Pai e o Filho. Quanto ao corpo do Espírito Santo, ele não é uma pomba quando ele desceu em Jesus Cristo, quando começou o ministério de Jesus Cristo. Apareceu como uma pomba. Não é uma pomba. Assim como Cristo não é um cordeiro ou um leão de Judá. Esses são símbolos, né? São símbolos e não formas físicas de corpos. Ele pode comunicar-se, o Espírito certamente pode ouvir-nos e falar conosco. João 16:13 já nos diz: mas dirá tudo o que estiver ouvido. Então o Espírito fala. Em Apocalipse 2:7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ele diz. Ele tem os seus olhos. Em 1 Coríntios 2:1 nos diz: o Espírito a todas as coisas perscruta, enxerga até mesmo as profundezas de Deus. Não temos ouvido, não temos ouvidos, não temos boca, não temos olhos. Seria de se esperar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo pudessem compreender e falar conosco, e eles o fazem. A qualquer momento, o Espírito Santo pode revelar a sua presença e a sua mensagem para cada um de nós. Quando vemos a Jesus, vemos o Pai.
Quando vemos a Jesus, vemos o Pai. Jesus se revela ao Espírito Santo como se revela ao Pai. Todos os três têm a mesma essência, são um só, mas distintos. Deus triuno, distintos, mas um só. E nós somos o santuário do Deus vivo com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando nós cremos, o Espírito enche o nosso espírito, e não vem só o Espírito, vem o Pai, vem o Filho e o Espírito Santo. Vem o Deus triuno por completo. Em 1 Coríntios 3, 16 e 17, nós lemos: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então nós somos a morada de Deus, o santuário de Deus, do Deus triuno. Mais uma coisa, Satanás luta por tentar ganhar a sua mente, com sofismas, falsas verdades, coisas realmente que não são verdadeiras, mas ele não pode ler a sua mente. Satanás é um anjo caído, e como os demais anjos, não podem ler as nossas mentes. Então, Satanás não pode ler a nossa mente, mas ele pode influenciar, colocando falsas verdades em nossas mentes. Se ele pudesse ler a nossa mente, ele seria onisciente, ele não é. Já o Espírito Santo, como Deus, ele é onipresente, onipotente e onisciente. Esse sim sabe tudo a respeito de nós. Em 1 Coríntios 2, 9 e 11, nós vemos: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Então Deus revelou através do Espírito todas as coisas. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então o Espírito Santo conhece todas as coisas. Ele perscruta a mente de Deus, ele descobre o que há na mente de Deus e nos revela. Nós não adoramos ao Pai, nós não adoramos ao Filho, então devemos também adorar ao Espírito Santo, com muita devoção, com muito amor, com muito carinho. O Espírito Santo precisa realmente ter uma comunhão conosco, uma comunhão íntima conosco. Nós precisamos ter essa comunhão todos os dias com o Espírito Santo para alcançar o Filho e alcançar o Pai, para conhecer e amar mais o Filho e o Pai. Nós continuaremos essa próxima versão, essa próxima parte, né, de o Deus triuno, de o Deus Espírito Santo, que faz parte do Deus triuno, no próximo final de semana. E eu gostaria também de aproveitar e falar para vocês, se ainda não se inscreveram no canal, para se inscreverem no canal, que está aí embaixo, que vocês vão ter acesso a todos os vídeos. E também falo a respeito do canal da ICEL, da Igreja Cristã em Londrina, onde vocês vão ter vários vídeos que vão ser de grande ajuda, com certeza. Vocês tenham um ótimo final de semana, uma excelente semana, e que o Senhor nos abençoe a todos.